A gente tem que lembrar que até os 4 anos, a criança, conforme ela está aprendendo uma língua, ela não está só aprendendo uma língua, ela está adquirindo todos os conhecimentos de mundo e fazendo as primeiras associações, vamos dizer assim, e é por isso que introduzir uma segunda língua nesse processo vai misturar, junto com esse processo de descobrimento do mundo, o descobrimento do mundo por outra perspectiva linguística e vai se dar de uma forma natural, porque a associação que ele vai fazer daquelas palavras, daqueles sons, é a mesma associação que ele vai fazer ao descobrir o mundo. Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos analisar o Mini Gringo, um norte-americano de 4 anos que fala português. Já deixa aqui embaixo nos comentários se você já conhecia o Mini Gringo e o que você acha do português que ele fala. Pra quem tá acostumado a navegar aí pelo mundo do TikTok, desses vídeos curtos, já deve ter esbarrado no perfil da Larissa, que é uma brasileira que faz au pair no estrangeiro, nos Estados Unidos, e que tem um Mini Gringo de estimação. Ou seja, ela é responsável por uma criança de 4 anos de cuidados à criança, ajudar a comer, se vestir, fazer as coisas que ela tem que fazer, e nesse processo ela decidiu ensinar português brasileiro para ele. E é claro que as pessoas ficaram maravilhadas ao ver uma criança de 4 anos nos Estados Unidos falando o português com muito gosto e cantando várias músicas também. Vamos dar uma olhada para tentar entender qual é a situação linguística do tal Mini Gringo. E para isso nós vamos ver o vídeo do G1 que está publicado aqui explicando um pouco mais sobre a história desse Mini Gringo e da Larissa, já que eles puderam também entrevistar os dois. Vamos dar uma olhada. Galera, beleza? Eu falo português. Se você ainda não esbarrou com esse pingo de gente falando português na sua timeline, pode ter certeza que verá. O que a gente fala, Mini Gringo, quando a gente tá com fome? Má fome? Os vídeos do Mini Gringo estão viralizando no TikTok. As publicações dele, da babá brasileira Larissa, já chegaram na casa dos milhões. Agora, o estado que nós temos é o do Amazonas. Amazonas. That was perfect! Eu tô melhor, lá. O G1 conversou com a jovem, que é au pair nos Estados Unidos. Essa é uma modalidade de intercâmbio onde a pessoa vai morar na casa de uma família para trabalhar, normalmente cuidando de crianças. Larissa... E o objetivo desse tipo de intercâmbio é normalmente aprender a língua e não necessariamente ensinar a língua à família que está recebendo. Mas é muito comum ter essa troca cultural, né? Já que, querendo ou não, a criança vai conviver muito tempo com aquela pessoa que não fala muitas vezes o inglês, assim, de uma forma já muito fluente, e ela tá ali para aprender, então acaba tendo essa troca cultural bem grande com as crianças, fora o apego que eles criam também, né? Conta que tudo começou filmando as aulas despretensiosas de português para o menino, que aprendeu muito rápido. A mãe do Mini Gringo incentivou a brasileira a postar as gravações das aulas e depois disso veio a explosão de sucesso. Por questões de segurança, a família não revela em qual cidade mora nem o nome do menino, mas o pequeno se diverte com a fama repentina. Vem saber mais em g1.com.br. Hi, Brazil. I really love you so much. Aqui ele fala com I love you. na língua nativa dele. E se você for ao TikTok, você vai encontrar com certeza diversos vídeos com a hashtag MiniGringo, mostrando aqui o aprendizado dele, tanto desde palavrinhas mais simples, palavrinhas mais tranquilas como nome de animais, até mesmo palavras super complicadas para testar ali a fluência dele. Vamos dar uma olhada em um desses. Beleza? Eu falo português. Oiê, eu sou a Lari e hoje eu estou aqui com o nosso Mini Gringo. Mini Gringo. Eu sou Mini Gringo, Mini Gringo. Hoje eu Percebe aqui uma dificuldade normal e super esperada, que é esse, o que a gente representa pelo dígrafo GR, o BR também, e TR com esse som que a gente tem do nosso R, né? Ou seja, tra, bra e gra. Na palavra gringo, por exemplo, para ele ainda é muito difícil, ele tem 4 anos, pelo que eu saiba aqui, e ainda é muito difícil produzir sons como esse, porque não são presentes na língua nativa dele. A língua inglesa não tem essa combinação de sons gr, br, tr, o que acaba transformando, assim, esse desafio, né, na hora de aprender essa parte dos sons do português brasileiro. Mini Gringo, vamos falar os números em português. Já faz uns meses que eu venho ensinando para ele os numerais de 1 a 100 e ele já sabe muito bem todos eles, né? Porém, eu quero ver que se fora de ordem, tudo bagunçado, ele vai conseguir adivinhar. Os primeiros números que ele aprendeu foram os números de 1 a 10 em português. Conta pra gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá. O primeiro número que nós temos, vamos ver se ele vai adivinhar. 64. O nosso segundo Percebe número... que ele consegue fazer bem os sons, né? Distinguir bem os sons do 64. Não parece que uma coisa junta e jogada, né? Claro, isso não vai acontecer sempre, porque nem sempre ele talvez seja tão consciente das palavras que ele tá dizendo ali, mas ele consegue fazer um bom trabalho reproduzindo o que ela fala. Vamos dar uma olhada em como que ele se sai com palavras um pouco mais difíceis do que os números. Vamos ver.
Vamos lá, a gente vai começar com uma palavrinha bem fácil, que vai ser essa daqui. Sussurro. Sussurro. That was good! A nossa segunda palavra é essa daqui. Vamos ver se ele vai conseguir falar, hein? Essa é mais longa, Aconchegante. mais sons. Aconchegante. Aconchegante. How do you Muito bom. do that? That was so good. Vamos! Gente, eu tô começando a achar que eu peguei palavras fáceis demais pra ele, porque ele tá acertando todas até agora, hein? Vamos lá. A nossa terceira palavra. Que palavra é essa? Espetacular. Eu sou paquerador. Essa já deu uma Tentar complicadinha. mais uma vez, hein? Espetacular. Eu sou paquelar. Já foi um pouco mais difícil porque o encontro ali de consoantes, né? Alguns sons que ele não vai ter na língua nativa dele vão ficar um pouco mais difíceis. Mas é claro, com treino ele com certeza vai conseguir. E por que será que essa criança que é tão nova tem tanta facilidade, parece, com alguns sons e não faz de forma tão sistemática aqueles sons que nós não encontramos quando, por exemplo, um gringo já adulto faz na hora de falar português, como trabalhar ou improvisar? Existe uma diferença na linguística entre o processo de aprendizagem e o processo de aquisição. No caso da aprendizagem, é um processo consciente, ativo e um esforço ativo, né, que a pessoa faz já em idade mais adulta ou até depois ali dos 12 anos em aprender uma língua, nesse caso que a gente está falando aqui, de forma consciente, estudando de forma até metalinguística, ou seja, explicitando os conhecimentos, as regras, como funciona aquela língua para poder aprendê-la. É esse processo que nós entendemos que acontece, por exemplo, em instituições formais de ensino, que vão destrinchar a língua e começar a explicar as situações de uso de forma bem explícita, ou seja, quando fazer um som, quando usar uma palavra e quando se falar de tal ou outra maneira. Já no caso da aquisição, esse é um processo que acontece de forma natural, ou seja, é um processo semelhante ao que acontece no aprendizado da língua materna. É claro, a aquisição de uma segunda língua, ainda que seja na infância, ela não vai ser igual da língua materna, porque essa segunda língua, ela nunca vai ser a língua que permeia todos os sentidos que essa criança dá ao que está à volta dela, ou seja, desde ali do útero da mãe, que ela vai ouvindo, se acostumando a ouvir aquela prosódia, desde que ela nasce, a fala dos pais, como ele observa e reproduz os comportamentos do seu círculo social, círculo familiar, inicialmente, falando, por exemplo, todos os comportamentos linguísticos, expressões, interjeições, jeitos, sons, ele vai reproduzir a todo momento como uma língua materna. E é por isso que uma segunda língua, mesmo que passe por um processo de aquisição ainda na infância, bem no começo da infância, no processo bilíngue, não vai ter a mesma fluência do que a língua materna. Sempre há a língua de predileção, a língua de escolha, que é aquela língua, assim, do conforto. E esse processo de aquisição da linguagem, dessa forma mais natural que a gente está falando, ou seja, sem necessariamente ter que explicitar os sons de forma sistemática, explicar como funciona a gramática e tudo isso, vai acontecer ali de forma ótima, ali, uns 3, 4 até os 12 anos, mais ou menos. Ali um pouco antes da puberdade começar. A partir desse momento que a puberdade começa, a constituição física mesmo até da boca começa a se consolidar. E não só isso, mas outras coisas vão se consolidar, como, por exemplo, os conteúdos, as associações cognitivas que essa criança vai fazer com relação ao mundo à sua volta. A gente tem que lembrar que até os 4 anos, a criança, conforme ela está aprendendo uma língua, ela não está só aprendendo uma língua, ela está adquirindo todos os conhecimentos de mundo e fazendo as primeiras associações, assim, cognitivas com tudo o que está acontecendo à sua volta, ou seja, ela vai começar a associar fenômenos, formas de falar, por exemplo, se ela vai sentir uma expressão, um tom de voz que vai reprimir essa criança, ela vai entender que aquilo é uma coisa que ela não deve fazer, toda essa compreensão de mundo, até a percepção do seu próprio corpo, do que ela toca, do que ela sente quando toca, do que ela ouve, do que ela sente quando ouve, tudo isso vai ser feito por meio da língua materna e nesse início da infância. E é por isso que introduzir uma segunda língua nesse processo vai misturar, junto com esse processo de descobrimento do mundo, o descobrimento do mundo por outra perspectiva linguística e vai se dar de uma forma natural, porque a associação que ele vai fazer daquelas palavras, daqueles sons, é a mesma associação que ele vai fazer ao descobrir o mundo. Já, por exemplo, depois da puberdade ali, principalmente quando a criança já for adulta, né, quando já se tornar um adulto, a consolidação dos conhecimentos que ela tem do mundo à sua volta já começa a ficar um pouco mais rígidas, ou seja, ela já começa a ter conceitos, preconceitos e associações já feitas na infância sobre o que ela entende que são aquelas coisas, como ela apreende o mundo à sua volta. Então, ela vai fazer a apreensão por meio da sua língua materna já constituída e por meio dos conhecimentos que ela desenvolveu ao longo da infância. E é por isso que na hora de aprender uma outra língua, ela vai ter que usar a sua língua materna como meio para chegar nessa língua estrangeira, já que ela já tem os conhecimentos associados e construídos por meio da língua materna. E é por isso que, por exemplo, para o mini gringo, que está ali nos 4 anos, se eu não me engano, é uma fase ideal para introduzir uma segunda língua, porque
ele vai aprender esses conteúdos de forma natural, como ele está aprendendo os conteúdos à sua volta. Então, as experiências que ele vai ter com a babá dele, aqui no caso a Larissa, vão ser misturados com o conhecimento da língua brasileira que ele está desenvolvendo, a língua portuguesa brasileira, no caso. E isso vai fazer com que seja um processo bem mais natural, mas que é claro, que ele vai esquecer se ele não continuar praticando. Ou seja, se isso não for uma coisa pontual, se ele continuar aprendendo com ela por mais anos, ou se ele continuar estudando a língua, estudando, vamos dizer assim, de forma mais natural, ou seja, ter contato com desenhos e tudo mais, ele vai continuar aprendendo esses conteúdos, senão ele vai esquecer. Isso talvez seja o segredo dele pronunciar algumas coisas de uma forma mais fluente ou mais rápida do que um adulto, por exemplo, aprendendo português, que tem que explicitar os sons que ele faz, comparar com a sua língua materna, vai ter que entender o que aquilo significa, comparar com os conteúdos que ele já tem aprendido na sua cabeça para poder então falar a língua. Mas isso não quer dizer que você não pode aprender uma língua depois de uma certa idade, ou seja, depois da puberdade. Apesar do nosso cérebro estar em desenvolvimento ou em mudanças significativas até de 20 a 25 anos mais ou menos, nós continuamos sempre a fazer conexões neurais e há sempre formação sináptica, ou seja, conexões entre os pontos nervosos do nosso cérebro que vão associar conhecimentos até a gente morrer. O problema é que até os 20, 25 anos ali, esse movimento, essa construção neural está em pleno desenvolvimento, ou seja, ali estão acontecendo mudanças bem significativas para a formação de personalidade, na tomada de decisões e também na apreensão de conteúdos linguísticos como esse, por exemplo. E a partir de uma certa idade, ali a gente começa também a ter um processo degenerativo que está competindo com um processo gerativo, ou seja, ao passo que a gente aprende coisas novas, também estamos perdendo gradativamente, claro, aos pouquinhos, ali, os 40, 50 anos, para depois se tornar um pouco mais recorrente ou mais forte ali no final da nossa vida, quando tiver uma idade avançada e principalmente se tiver uma patologia associada ao sistema nervoso. E toda essa dificuldade é acrescida ao fato de que a nossa boca, por exemplo, que é o principal instrumento fonador que nós vamos ter, o aparelho fonador, que também é feito para comer, respirar, ou seja, é uma mistura ali de várias coisas, ele envolve garganta, envolve a boca, envolve todas as partes que, após um certo momento, já estão completamente formadas, ou seja, já não estão se modificando fisicamente mesmo. Isso faz, por exemplo, que a articulação de alguns sons com a língua, algumas formas de nasalização sejam muito mais difíceis porque a sua boca, o seu aparelho fonador não estão preparados para fazer esse tipo de som. E aí você vai ter que fazer forçosamente um treino muito mais intenso do que uma criança, por exemplo, para tentar produzir esses sons na sua boca já formada, adaptada e pronta para falar a sua língua materna. E algumas pessoas eu vi comentário de forma preocupada se ele não vai perder a língua materna dele, ou seja, se ele não vai esquecer o inglês aprendendo português. Devo assegurar que não vai ter nenhum problema disso acontecer, porque é impossível você esquecer a sua língua materna. Aliás, é o que muita gente ao aprender uma língua, uma segunda língua, ao morar no estrangeiro, tenta fazer com muito custo para tentar talvez perder o sotaque ou tentar apagar as marcas regionais de onde ela veio, mas isso nunca vai acontecer, porque como eu disse, o processo de formação de aquisição de conteúdos cognitivos que vão permear a sua vida toda acontece na infância. Fora também a questão da memória afetiva, ou seja, todo o nosso primeiro contato com o círculo social da família, que é esse primeiro círculo social, esse momento de interação com outras pessoas que se dá dentro do lar, vai ser feito por meio da nossa língua materna. Então, a associação da sua infância está diretamente ligada à aquisição da língua materna. Isso vai ser impossível de associar, ou seja, sempre que você pensar na sua infância, vai pensar na sua língua materna. Mas é claro que é muito interessante uma criança pequenininha, por exemplo, ali, se interessando pelos conteúdos linguísticos de uma outra cultura, especialmente uma cultura que não é hegemônica no mundo, ou seja, não é uma criança brasileira aprendendo inglês, já que ela sabe que nós sabemos que ela vai ter que usar isso aí em algum momento da vida, então ela vai aprender de uma forma, seja explícita ou não explícita, na sua vida. E junto a isso, como vocês podem ver, ela ensina também expressões locais, falar por coisas como, por exemplo, e aí galera, beleza? Não sei, mó cansado. Esse tipo de coisa ajuda também a criar uma conexão cultural com o Brasil, ou seja, não é um português institucional, preparado como material para gringos. É um português falado por uma nativa, criando memórias juntos ali e fazendo que ele descubra a língua brasileira ao mesmo tempo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar movimento.140 ou movimento 140 no TikTok. Muito obrigado e até a próxima.